Então, para esse primeiro painel, eu queria chamar o Ronaldo Bianchi, o Eric Klug, que é diretor executivo da ID Brasil, e o Romildo Campelo, que é secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Na primeira parte, o Eric e o nosso secretário Romildo, secretário da Cultura do Estado de São Paulo, e eu faremos uma apresentação, depois haverão outras apresentações com essa mesma intenção. E nesse sentido, eu já queria agradecer a Silvia, que veio do Rio de Janeiro, que é da FGV, para poder dar consistência em números, né, como o Luiz Robral também, toda a equipe da Petrobras que nos tem apoiado nesse sentido, o Dr. Romildo vai citá-los a todos, e nós podemos começar com o Eric e terminar com o Romildo. Tem. Está aqui, ó. Não, pode ficar na apresentação. Você quer mudar para cá para você enxergar? Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer ao Ronaldo por escolher o Museu do Futebol para hospedar esse evento, agradecer ao Romildo, nosso secretário da Cultura, e espero que vocês tenham um ótimo dia, cheio de encontros e elucubrações, insights, e busca de dados e fatos que nos ajudem a continuar nosso trabalho e fazê-lo de maneira melhor e melhor e melhor. Sobre arte, sobre cultura e educação, e o Museu do Futebol é um equipamento do Estado que é dedicado a isso, basicamente. É uma experiência cultural, educativa, com a temática do futebol. Eu brinco às vezes que o Museu do Futebol não é nem um museu, nem do futebol. Ele não é um museu porque ele não tem um grande acervo de coisas históricas, de troféus, de camisas. Ele é um museu interativo, um museu tecnológico. E não é do futebol porque ele é de história do Brasil, de sociedade, de cultura, de arte, de política. Tudo isso contado através do viés do futebol. Mas passando brevemente para o Museu do Futebol, só para dar para vocês um breve vislumbre, para quem não conhece. Então, é um museu da história do povo brasileiro, contado através do futebol. São basicamente os últimos 150 anos da história do Brasil e do mundo, mas focado no Brasil, pelo viés do futebol. Dentro de um museu construído... Parou. É um museu construído dentro do estádio do Pacaembu, que é um estádio icônico, não só para São Paulo, mas para o Brasil, onde aconteceram muitos shows, muitos jogos de futebol. Claro, a Copa de 50 teve jogos aqui dentro. Getúlio Vargas fazia eventos cívicos e patrióticos aqui dentro desse grande estádio. E é um ícone arquitetônico também, né? Muito importante de São Paulo e do Brasil. Estou com dificuldade aqui de... Nossa, pronto. Construído em 40 por Vargas. Aqui tem uma foto histórica, tem várias dessas fotos históricas dentro do museu, mas dá um vislumbre do que era esse estádio na época e do que ainda hoje, porque afinal o estádio é tombado. E é um estádio que tem um vínculo muito grande, um espaço que tem um vínculo muito grande afetivo no coração e na cabeça dos brasileiros e das brasileiras que passaram aqui por eventos cívicos dos anos 40, 50, 60, por shows, grandes shows internacionais, e por jogos de futebol de Corinthians, Palmeiras e Santos e todos os outros times que usavam e ainda usam o estádio. Eu brinquei que não é um museu, mas sim é um museu. Então o Museu do Futebol tem esse intuito de investigar, de celebrar, preservar e comunicar a história do Brasil como expressão, a história do Brasil e o futebol como expressão da nossa cultura, né? O museu faz 10 anos esse ano, com um sucesso muito grande em todos os seus objetivos originais. O Museu do Futebol ele foi concebido pela Fundação Roberto Marinho, construído em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. Tem aqui pessoas que participaram, acho que a Silvia participou no começo da concepção. Começou na prefeitura, tem uma história bastante conturbada, várias pessoas contribuíram com conceitos e com ideias, mas foi junto com o Museu da Língua Portuguesa o primeiro museu que tem esse conceito de museu-experiência, né?
Então é um museu que passa pela história, né? História do Brasil, história do futebol, de maneira muito lúdica, muito atraente. Então essa é uma sala chamada Origens, que está aqui em cima, que conta então desde o final do século XIX até o início do século XX, a história do Brasil. Então ali o Friedenreich, por exemplo, que era filho de um alemão com uma negra, que foi o primeiro craque brasileiro, que dá para ver, e muita coisa dá para se depreender desse Brasil da época, né? Ele tinha uma origem mista, né? Ele era mulato, apesar da palavra, sei que não é muito bem visto hoje em dia, mas um cabelo alisado, porque não era o esporte, o futebol era um esporte dos chamados gentlemen, né? Então eram estrangeiros, em geral, britânicos ou estrangeiros de outras origens que jogavam futebol, e o futebol era, os trabalhadores eram excluídos do futebol. Isso tudo é mostrado no Museu do Futebol, a proibição das mulheres jogar futebol durante quase 40 anos. Então as mulheres começaram a jogar futebol quase em 80, elas podiam jogar futebol dentro de circo, porque era vetado realmente por um decreto presidencial. E toda a questão, não sabia? Bom, todos têm que visitar o Museu do Futebol para aprender essas pequenas sutilezas que mostram bastante da história do Brasil. A Sala das Copas, é claro, que mostra a participação do Brasil desde 30 até 2014. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, mas não mostra só o futebol, né? Mostra a cultura. Então, a Bossa Nova em 58, o Cinema Novo em 58, a Construção de Brasília. Então, só no caso da primeira Copa que o Brasil ganhou, em 58, você tem todos esses grandes fatos culturais, artísticos, sociais que são mostrados. E isso acontece de 30 até 2014. Então, perpassando não só a história do Brasil, mas do mundo, na sociedade, na cultura, nas artes, na política, e o vínculo, a relação com o futebol. O quanto o futebol bebeu disso e quanto esse resto bebeu do futebol, como grande expressão do povo brasileiro. O acervo, como eu falei, não é um acervo físico histórico, é um acervo virtual de fotos, de imagens, de vídeos, mas o tangível, que tanto faz parte da história do futebol, também é representado em reproduções, né? Então, temos taças, ingressos, futebol cards, para quem se lembra. Então, essa fisicalidade que é representada em maneiras tecnológicas, mas que tangibiliza essa paixão pelo futebol. A vibração, né? O amor das torcidas também representada. Isso é uma instalação de vídeo do Tadeu Jungle, que se chama Exaltação, que são cenas, não tem uma bola, não tem um jogador, são só torcidas. Então, umas 30, 35 torcidas mostrando o amor pelo futebol. Esse é o único item, o acervo físico do museu, que é a camisa do Pelé, na Copa 70, quando o Brasil ganhou a Jules Rimet e ficou com ela até ela ser roubada, né? Toda a parte divertida, interativa, desde o pebolim até o chute ao gol, um conteúdo tecnológico ou um conteúdo até retrô. É muito interessante esses jogos, que são jogos brasileiros, inventados no Brasil. Tanto o pebolim, os cariocas aqui reconheceram como totó, e o futebol de botão são invenções brasileiras. E são sou pai de um menino de 12 anos, das poucas coisas que a gente não pode ensinar para os filhos, porque tudo eles nos ensinam hoje em dia, desde a tecnologia até a música. Agora, o futebol de botão você tem que sentar lá e mostrar como é que funciona aquele esporte tão rudimentar e tão lindo. O Museu do Futebol, tanto quanto o Museu da Língua, sempre esteve entre os 10 museus mais visitados e mais queridos pelos brasileiros, especialmente num ano tão importante como esse ano, que é o ano de Copa, o ano de 10 anos do Museu do Futebol. O museu tem um centro de referência que é um centro de pesquisa, que é a maior biblioteca de acesso público do futebol do Brasil, que pesquisa para as novas exposições. Como eu mencionei, vocês vão ser convidados hoje no final da tarde para a abertura oficial para convidados da nossa nova exposição, que é da primeira Copa, da Copa de 58, que o Brasil ganhou depois daquele desastre de 1950, para quem lembra de futebol, tentando dar um viés otimista e falar que depois do desastre de 2014 a gente vai ganhar essa Copa agora em 2018.
E todo esse lado cultural também vai ser exposto nessa exposição. Isso tudo vem desse centro de pesquisa, né, que pesquisa futebol indígena, futebol de várzea, futebol feminino, o grande futebol que acontece nas nossas novas arenas, mas todos os vieses desse futebol. O educativo, que é um dos nossos departamentos mais importantes, não falaria que é o mais importante aqui, senão me traria problemas políticos aqui, mas talvez seja, que usam essa potente ferramenta cultural e educativa, como eu falei, de maneira bastante customizada. Então, temos crianças de escola pública vindo do Capão para falar sobre Estado Novo através do futebol, ou um grupo de pessoas com deficiência que vem interagir com os nossos jogos. Nós temos, são centenas de jogos que são criados para passar o conteúdo do museu de uma maneira ainda mais lúdica e todos adaptados para atender a todos, né? Esse ano, o nosso programa educativo tem patrocínio da Via Varejo, que aumentou então o nosso alcance em termos de número de educadores, em termos de ações extramuros. Então nós vamos mais e mais para fora do museu levar esse conhecimento, essa experiência para outras entidades, outras organizações. Em capacitação também, nós temos um potente trabalho junto com professores e outros educadores, de capacitá-los nesse trabalho educativo, participação em congressos. Então é um trabalho muito, muito importante e muito central realmente da nossa atividade. O museu é inteiramente acessível, não só fisicamente, mas em termos de compreensão, em termos até de preço. Nós temos um programa chamado Deficiente e Residente, que é um programa que já recebeu vários prêmios. Nós temos uma pessoa com deficiência que é a nossa contratada, funciona como se fosse uma consultoria interna, uma pessoa que faz parte da nossa equipe durante vários meses. Então tivemos já pessoas com paralisia cerebral, com cegos, cadeirantes, que nos ajudam a fazer esse museu acessível a todos. Esse é um museu do Estado para todos, e é muito importante que, tanto em termos físicos quanto econômicos, quanto sociais, e principalmente culturais, no seu entendimento, todo mundo que tiver interesse, que passar pelas nossas portas, tem uma experiência rica e profícua dentro do Museu do Futebol. Outros elementos das nossas atividades. Eu não vou falar muito de exposição temporária, que vocês vão ver hoje à tarde a exposição da Copa de 58, então vai ser a nossa próxima exposição, que fica até setembro. A gente tem outra já programada para setembro, que eu não vou quebrar a surpresa do que será. Exposição itinerante, se eu queria falar um pouquinho sobre as exposições itinerantes, nós temos um mini museu do futebol que viaja. Ele já viajou no passado para outras cidades do estado, e nesse ano, pela primeira vez, a gente tem uma itinerância nacional. Então, o Museu do Futebol na Área, como se chama essa exposição, estava agora em Recife, está indo para o Rio de Janeiro. Então, semana que vem, abre no Rio de Janeiro, lá no CCBB. Então, será um prazer receber os colegas cariocas para conhecer o Museu do Futebol lá no Rio de Janeiro. E exposições virtuais. Então, uma grande parte do nosso conteúdo é acessível pela internet, não só nos nossos sites, mas, por exemplo, no Google Arts and Culture. Então, um visitante, um interessado em futebol da China pode fazer uma visita pelo Museu do Futebol virtual, ou participar de exposições que só existem virtualmente. Então, um exemplo é uma exposição que fez parte de uma grande campanha da Google sobre moda, que a gente falou sobre a camisa da seleção brasileira, então a camisa branca que foi usada em 50, naquele desastre do Maracanaço. Depois, o concurso cultural que se lançou para se desenhar a tal camisa canarinho, aquela camisa amarela, que foi um gaúcho que ganhou o concurso e conseguiu, desculpa, estou na tua frente, Camilo, e criou esse grande ícone brasileiro, até na Copa de 58, que vocês vão ver depois, quando o Brasil ia jogar contra a Suécia, e teve que, de improviso, arranjar uma camisa azul, costurar, os jogadores costuraram a camisa azul, que foi vendida para eles como cor do manto de Nossa Senhora. Então isso mostra um pouco as fragilidades organizacionais, às vezes, da nossa seleção, que continuam 100 anos depois, essa paixão, essa religiosidade, esse elemento supersticioso e tão bonito, né, desses ícones que são criados. Então são apenas exemplos.
Sobre as exposições itinerantes, eu queria falar então da exposição que abre no Rio de Janeiro, daqui na semana que vem. Então, é uma exposição que é um mini museu do futebol. Então, ela tem todos os elementos que o Museu do Futebol tem, que fica um mês, 40 dias em cada um dos locais, vai ficar 45 dias no Rio de Janeiro, ficou quase 30 dias em Recife, recebeu 16 mil pessoas em Recife nesses quase 30 dias. E são os mesmos criadores do museu que proporcionaram essa experiência para todo o Brasil. Esse é um patrocínio da Motorola, que escolheu essas cidades como plataforma do Hello Cidades, que é uma campanha de marketing deles. Então unimos aí o dinheiro do patrocinador, o interesse do patrocinador, uma grande ambição nossa de ir para outros estados, levar o nome do estado de São Paulo para esses 4 outros estados, que são então Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E além dos elementos expositivos do museu que estão presentes na exposição, a gente tem o nosso centro de referência, então pesquisadores locais, público, jornalistas locais podem pesquisar sobre os times locais, sobre os craques do passado, e há um elemento futebolístico também, cultural, específico em cada uma dessas cidades. Então, em Recife, por exemplo, nós fomos para o interior de Pernambuco, eu não sei o quanto o Romildo conhece o interior, porque o Romildo é de Pernambuco, né? E achamos o Museu do Futebol Indígena no sertão mesmo, e a nossa exposição do Museu do Futebol em Recife foi no Museu do Cais do Sertão. Então, nada mais compatível do que fazer uma expedição exploratória registrada ao sertão, falar, conversar, filmar esses índios, trazê-los para esses povos indígenas, trazê-los para o Recife, para abertura, e trazer esse material para São Paulo, que hoje faz parte do nosso centro de referência. Então, se vocês quiserem saber sobre futebol indígena em Pernambuco, com certeza nós temos a melhor documentação aqui dentro do Museu do Futebol. Então, é um projeto que está avançando e espero que vocês possam ver em algumas dessas cidades. Claro, o educativo sempre está presente, então escolas locais são acionadas para visitar a exposição, educadores locais são contratados, um material específico é produzido para cada uma dessas cidades. Então, esse cuidado que nós temos aqui em São Paulo com a parte educativa, lá também é parte fundamental das nossas atividades. E eu acho que no final a gente tem um videozinho, não? Não precisa mostrar de novo, acho que vocês já viram o suficiente. Muito obrigado, era só isso que eu tinha para falar. Obrigado, Bianca. Então, uma coisa que para falar sobre isso, quando é que cultura e educação se encontram no equipamento, no aparelho do Estado, né? Então, eu sou formado pela UNB, então eu tenho um viés de analisar as coisas da ordem sistema, né? E como as coisas se formam e por que se formam, né? Então, eu pesquisei, esse trabalho é baseado nisso. Falei, bom, quando que a educação e a cultura se encontram? A primeira vez vai ser na Secretaria de Estado dos Negócios do Império,
né? Quando o governo imperial é estabelecido, ele copia o modelo português, né? Onde a Secretaria do Negócio de Estado incorpora tudo que vocês possam imaginar. Ciência, tecnologia na época, transporte, saúde, etc. Então é um grande sistema de controle do imperador, né? Ele tinha esse e as relações exteriores como os dois núcleos mais importantes de comando, de poder, né? Com o advento da República, foi criado pela primeira vez o tirado da Secretaria de Estado do Negócio do Império, o Ministério da Instrução Pública e, pasmem, Correios e Telégrafos, né? Não sei qual foi a relação encontrada na época, mas eles acharam que tinha alguma relação, né? E o primeiro positivista que montou isso aqui era o Benjamin Constant. Então, em 1930, o Ministério do Negócio ressurge com a Revolução de 30, o Ministério da Educação e de Saúde Pública, misturado os dois, né? Em 1934, que não está aí, mas 1934, que é a parte constitucionalista do período Vargas, que é a parte revolucionária, constitucionalista e Estado Novo, né? Nesse período, quem entra no Ministério para ser o ministro é o Gustavo Capanema. E o chefe do gabinete civil era nada mais nada menos que o Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond vai ser o homem forte do Ministério. E é nesse período, de 1934 a 1945, onde a área de cultura dentro do Ministério da Educação e da Saúde, eles passam a ter grandiosidade, principalmente a partir de 1937. Em 1937, com o golpe de Estado à direita, os comunistas, o pessoal mais à esquerda, que é muito ligados à área de cultura, foram extremamente perseguidos pela ditadura getulista. Então, o caminho encontrado, inclusive por ordem do próprio Getúlio, era fazer o seguinte: os intelectuais precisam sobreviver e as suas famílias. Então, o Capanema e o Drummond vão abrigando dentro do Ministério da Cultura intelectuais. Tem um trabalho muito bonito do Sérgio Ministério Pessoa de Blas, que é o doutorado dele, que é a partir da ideia do poder das relações entre as pessoas, que eu participei desse doutorado e nós coletávamos as nomeações no Diário Oficial da União sobre isso. Então, há um conjunto intelectual enorme da intelectualidade brasileira que passa a fazer parte do Ministério da Cultura para ser abrigado dentro da ditadura getulista. O Ministério da Educação e Cultura, que ainda existe a posição do MEC, né? Todo mundo fala do MEC, surge só no segundo governo Vargas, né? No período do retorno de Vargas à presidência, quando ele retorna nos braços sai lá do Rio Grande do Sul, dos Pampas, e volta para o Rio de Janeiro e cria o Ministério da Educação e Cultura, né? E a partir de 1985, nós vamos encontrar a formação do Ministério da Cultura, e aí se associando da função da educação com o presidente Sarney. O presidente Sarney era poeta e escritor, né? Então ele junta os dois, ele destaca. Aí o Ministério tem um soluço no começo do governo Temer, mas embala no governo logo em seguida, é só um soluço, né? Bom, no estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde e da Educação
ela surge em 31, e ela permanece, está repetida, não sei porquê, mas enfim, foi um erro. E ela fica isolada como em 47. Então, isoladamente, a educação é 47, isoladamente, cultura é 85. Na Secretaria da Cultura do Estado, começa a se pensar na função cultura com a Secretaria do Turismo, em 65. Depois, ela junta Escola, Esporte, Cultura e Turismo, no governo Pompeu Sodré. Secretaria de Cultura e Tecnologia no governo Paulo Egídio Martins. E só vai ser isolada como Secretaria da Cultura com o Paulo Maluf. Paulo Maluf, não sei se vocês sabem, mas era um concertista de piano e acreditava muito que cultura é uma coisa importante e também isolou a função cultura dentro do Estado de São Paulo. Os primeiros equipamentos que a gente vai encontrar na área de formação são esses daqui, que o nosso secretário conhece também e vai falar sobre eles também. Que é na área de formação, nós temos o Tatuí, o LM, hoje é a Escola de Música do Estado, o Projeto Guri, São SP, Escola de Teatro, e as universidades paulistas. Todas têm formação da área de cultura. Na área de difusão, a OSESP, a APA e Poieses e a Fundação Padegeta passam a ser fatores importantes na difusão da cultura do Brasil, no Estado de São Paulo. Na área de memória e museus, temos um conjunto imenso de museus, esse inclusive, Memorial da América Latina, em 1903, a Pinacoteca do Estado de São Paulo. O CONEFAT é criado como defesa do patrimônio histórico em 68. Aí, nós vamos falar, bom, se isso é o recorte da gestão pública da educação e da cultura, nós tivemos só alguns encontros na esfera federal, de 53 a 85, mas que não produziu tanta produção econômica quanto vai ocorrer a partir de 1985 com a instalação do governo Sarney, da Lei Sarney. Depois íamos ter a supressão da lei com Collor e em seguida a Lei Rouanet desde 91, que até hoje trabalha. Então, alguns elementos que eu pensei importantes, porque para a gente pensar coisas diferentes, que não era na Alemanha, essa escola, que é a Julius Stern de Berlim, que faz uma parceria com a Universidade de Berlim, ela tem uma coisa super inteligente, onde ele usa os aparelhos, ele usa o equipamento já existente dos professores da escola de Berlim e atrai e forma em 12 instrumentos e 70 alunos. E hoje ainda é na Alemanha a principal escola de música associada à Universidade de Berlim. Ela existe virtualmente, ela não tem sede física, né? E o orçamento delas, na época, em 2010, era 1 milhão ao ano, era muito baixo. E todos os alunos faziam um grande número de apresentações para poder operar a escola. Agora, nos Estados Unidos também tem ligação com aqui a escola pública americana. O Tony Bennett tem uma fundação, o cantor Tony Bennett tem uma fundação, e ele, junto com o prefeito Bloomberg, montaram essa escola no Queens. Qual é o trabalho do Bloomberg, do Tony Bennett? O Tony Bennett nasceu no Queens. Ele queria que todas as escolas high school do Queens tivessem uma seção de cultura. E para que isso fosse implementado, ele e o prefeito montaram essa escola que é dedicada durante o período da manhã ao ensino regular. À tarde é só ensino de artes. Eu fui a essa escola, visitei essa escola. Ela é um exemplo assim singular.
onde você, no átrio, já tem um piano de Carl Stanley, do lado tem um teatro imenso de 800 lugares, onde todo mês aparece um grande artista para fazer uma apresentação com alunos da escola e falar sobre a carreira de artista. E o Tony Bennett, ele continua com a fundação, arrecadando dinheiro, e ainda com a intenção de, na época já estava com 5 ou 6 escolas instalando ateliês de arte pelo Queens. Não sei se você sabe, mas além de cantor, ele é pintor também. Ele tem 2 quadros no Metropolitan, o Tony Bennett. Então, ele foi o primeiro intervenção externa de cultura dentro do modelo americano de educação. E a resistência era imensa. Então, quando a cultura vai à educação, ela não é bem recebida. Ela tem que criar uma relação melhor. Hoje, aqui no Brasil, ainda não é. Né? Bom, na Inglaterra, o Reino Unido, aí a coisa é diferente. Aqui, a partir do ano 2000, a Inglaterra decidiu que a música era a linguagem, o linguagem das escolas. E aqui é o grande modelo que o Brasil deveria se inspirar para poder fazer uma mudança e fazer com que a lei de 2008, que estaria entrando em 2012 em funcionamento, na obrigatoriedade do ensino de música, o modelo da Inglaterra, do Reino Unido, é o principal. Né? Aqui, até 2000 a 2012, a obrigação era ter um professor em cada escola e todos os alunos participarem de alguma forma no uso de instrumento musical. Em 2012, eles já aprimoraram o modelo e criaram o coro como sendo o núcleo principal para o desenvolvimento da música dentro da escola. Por que isto? Porque a música oferece aos estudantes 3 elementos básicos. Aceitar o diferente, porque trabalham em conjunto. O protagonismo, que se vê obrigado a se apresentar. Terceiro, foco. O recado aqui da educação é música. Música, na Inglaterra, foi a expressão cultural que eles encontraram e o setor da educação aceitou como sendo uma expressão cultural plenamente aceita. Então, aqui no Brasil, o que a gente vê é isso, ou seja, por mais que a gente tente procurar outros caminhos, achar caminhos para que a educação venha para nós, para a área da cultura, tem sido um trabalho difícil, né? Ora por crise fiscal, ora por falta de interesse. O principal modelo que aconteceu no ano de 1999 foi que a FDE abriu o programas especiais para levar os estudantes da escola pública aos equipamentos públicos de cultura. Isso se deu bem até anos atrás, mas com a crise fiscal foi descontinuado o processo. Né? O novo secretário da Educação e o novo presidente da FDE, é muito provável que esse tipo de relacionamento de cultura e educação volte a ser uma prioridade do governo do Estado de São Paulo. E é o que a gente está querendo, ter para as visitações aos museus, aos conservatórios, e, enfim, criar um Estado mais forte do que nós somos. Então, essa é a visão geral que eu dei, e essa convergência, o vértice educação e cultura, no Brasil, pode ser que na área da música, como foi na Inglaterra, seja um caminho. Então, é isso. Vou passar a palavra para o
nosso secretário Romildo. Bom dia a todos, a todas. Queria cumprimentar o Eric Klug, eu não fiz parte, diretor aqui do museu, querido amigo, cumprimentar o Ronaldo Bianchi, cumprimentar a Silvia Fingrek, da GV, e cumprimentar todos aqui da Petrobras, o Luiz Carlos Nascimento, o Lauro Cruz, o Alexandre, Silvia, Tiago Flores, da Petrobras, prefeitos, secretários, amigos que estão aqui. Fico muito feliz dessa pauta, Ronaldo, desse convite para estar com vocês aqui hoje e da convergência que nós temos no pensamento do papel da cultura, do nosso papel na Secretaria de Estado da Cultura. Primeiro, eu estava ontem à noite assistindo o canal Curta, um documentário sobre o período Vargas e exatamente os discursos, aliás, aqui, os comícios que foram feitos aqui no Pacaembu, que além dos encontros de corais que tínhamos com Vila Lobos, a legislação eleitoral da época permitia que se utilizasse o Pacaembu para comício. Então, uma mudança muito grande aí da abordagem dos equipamentos e do papel dos equipamentos públicos. Então, muito, muito curioso essa abordagem. Mas eu venho hoje aqui num olhar muito... Ligando com a palavra que você colocou, o sol e a lua, que estava no slide final, penso que cultura e educação não pode se encontrar apenas nos dias de eclipse. Não pode ser como o Feitiço de Áquila, que é aquele filme que tinha lá Michelle Pfeiffer e o Rutger Hauer, eu não lembro daquele ator, que só tinha uma maldição e os dois só podiam se encontrar nos dias de eclipse, que é quando o sol e a lua estavam próximos. E essa dissociação de cultura e educação, penso que tem muito a ver com um esforço de um lado da cultura, de se afirmar como um setor próprio, como um setor a ser reconhecido e respeitado pelo Estado, a ser reconhecido e respeitado e ter um orçamento, ter uma rubrica própria, ter sua própria posição na mesa de poder, na divisão de forças do Estado, mas que, por outro lado, provocou um distanciamento de outros setores e que penso que a gente precisa se recolocar junto a esses setores. Quando se coloca a cultura separada, há um ganho de um lado, há um ganho do destaque, do reconhecimento, da importância, mas este isolamento não pode nos privar da capacidade de articular e de estar com outros setores do governo, com outros setores da economia. Penso que a gente precisa ter um outro olhar, e nós estamos tentando fazer isso, tanto ao olhar municípios que têm a cultura muito próximas da educação. O Eric fez uma referência aqui ao meu fato de eu ter nascido em Recife, vim para cá com 2 anos e meio para São Paulo, e fui criado em Mogi das Cruzes. E também fui lá, fui secretário municipal de meio ambiente, fui secretário adjunto de meio ambiente aqui na capital, também fui secretário adjunto e respondi pela Secretaria de Estado do Turismo, antes de estar aqui na Secretaria de Estado da Cultura, que eu fui adjunto do secretário Pena, e hoje tenho que dar continuidade ao trabalho dele, e agora como secretário de Estado da Cultura. Falo isso por 2 motivos. Primeiro, porque o que, de um certo lado, eu comentava isso com o Geraldo, secretário de Itu, que de um certo lado é um defeito, porque eu não sou nascido na cultura, minha experiência não é original, eu não sou original de fábrica da cultura, essa experiência me permite ter vários olhares para a cultura. E o fato de ter trabalhado mais de 10 anos na gestão municipal me faz conhecer a realidade do dia a dia da cidade, do dia a dia da dificuldade das secretarias municipais, da gestão municipal e da importância que tem a cultura nesse contexto e a gestão municipal nesse contexto. E está aqui ao meu lado esquerdo, quase não ficou ninguém em Mogi das Cruzes hoje, veio todo mundo para cá, mas Mogi tem uma experiência muito particular, muito interessante,
da integração da cultura com a educação. Nós temos lá hoje mais de 10 mil alunos com educação musical. São mais de 10 mil alunos que, num programa que evolui desde 2001, que vem sendo feita essa política pública, se consegue hoje ter educação desde a iniciação musical até termos orquestra sinfônica, banda sinfônica, num exemplo prático de como juntar educação e cultura, de como trabalhar o orçamento, como trabalhar a política pública, como colocar essa inserção entre os dois que funciona e dá certo. E concordo, Bianchi, quando você diz que a questão do canto coral. Eu penso que o canto coral é uma estratégia muito promissora para que nós consigamos ampliar a educação musical, até porque com 2 profissionais você consegue cuidar de 80 pessoas, 90 pessoas, o tamanho do coral que nós tivermos, a um custo muito mais baixo, até porque o instrumento é a própria voz. Então, um dos fatores limitantes à compra de instrumentos, você sobrepõe essa questão se a gente trabalha com a questão do coral. E o exemplo prático de que cultura e educação podem e devem compartilhar recursos, trabalhar nesse sentido. Um outro aspecto, o governador Márcio França falou disso no sábado, é o desejo nosso de expandir para alguns outros municípios políticas de formação cultural, como colocar uma nova, expandir para a educação, seja provavelmente do Conservatório de Tatuí para Iguape e para Campos do Jordão. Ampliar os espaços de formação, ampliar a interação dos municípios, ampliar a ação da Secretaria de Estado da Cultura, levando equipamentos de formação para outras cidades. E um outro aspecto, já entrando um pouco na fala do Sobral e dos que vão falar sobre a economia da cultura, que é uma preocupação de que a cultura seja entendida, e naquela clássica expressão dos 3 aspectos da cultura, do pessoal, do social e do econômico, nós entendamos melhor a economia da cultura do Estado de São Paulo. Porque nós defendemos a cultura por si só, ela é fundamental por si só, ela por si só tem a importância e tem que ter orçamento e toda essa briga legítima que todos nós temos que fazer, mas tem a questão da dimensão econômica, que nós precisamos ter a medição da real impacto econômico da cultura no Estado de São Paulo. E nós começamos, na semana passada, um trabalho com a GV para avaliar o impacto, os resultados econômicos do PROAC no Estado de São Paulo, os 10 anos de PROAC no Estado de São Paulo, da política de fomento à cultura do Estado de São Paulo. Nós queremos saber e colocar isso em números para apresentar quais foram esse investimento em 10 anos, quanto nós geramos de emprego, quanto nós geramos de impostos, qual foi, até onde vai a cadeia produtiva da cultura, para que com esses dados nós saibamos, não só de maneira intuitiva, de maneira que nosso discurso hoje é fragilizado nesse aspecto, que a gente não tem os números para saber, olha, ao investir R$1.000 na cultura, quanto de emprego gera? Quantos impostos se gerou? O que foi comprado a partir daquele investimento para que um espetáculo de teatro, ou um cinema, ou um espetáculo de dança aconteça, fosse realizado? Então, esses dados nos possibilitarão uma melhor dimensionamento do impacto da cultura, um melhor dimensionamento, reconhecimento da cultura como setor econômico, como gerador de emprego, e a partir daí, uma construção de uma nova argumentação em favor do orçamento da cultura, em favor do desenvolvimento da cultura. E no foco da questão da cultura e da educação. Cultura como parceira da estratégia de educação, parceira no sentido também de que educação nós queremos para as nossas crianças, para os nossos estudantes. E a questão da cultura, tanto a visita a um museu, a visita a um espetáculo de teatro,
o acesso de alunos à cultura é fundamental nessa estratégia de pensar a educação do século XXI, a educação de formação de pessoas capazes de criar, pessoas capazes de desenvolver as habilidades necessárias para o desenvolvimento profissional neste século, que não é o século da repetição, não é o século do modelo industrial de funcionários que repetem processos e procedimentos. É um momento da criatividade, onde a poesia é, por exemplo, como em Dois Córregos, uma estratégia de desenvolvimento e que tenho certeza que é o nosso caminho para desenvolver pessoas com habilidades para se adaptar a esse modelo econômico, a esse modelo de desenvolvimento. E tenho conversado e tenho certeza com o secretário João Cury, acredito que o Sobral concorda comigo, da importância de resgatar programas como Cultura é Currículo e ações da integração entre a cultura e a educação, nessa perspectiva do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, no perfil que a sociedade de hoje exige, que a cultura, o turismo, a área de serviço, o desenvolvimento tecnológico, é esse perfil. Então, é esta integração, e essa é a nossa visão na Secretaria de Estado da Cultura, essa é a nossa visão do governador Márcio França, deste desenvolvimento econômico sustentável, dessa geração de emprego e renda, e a cultura e a educação como um eixo estratégico de desenvolvimento, como um eixo estratégico de integração e de fortalecimento das duas áreas. E que a cultura continue a ser uma pasta própria, continue a ter o seu destaque próprio nos governos e nos orçamentos, mas que consiga ter essa integração horizontal, essa integração com outras pastas, integração com outros setores, para que nós não fiquemos exclusivamente discutindo o Lei Rouanet ou o PROAC, que nós consigamos levar a cultura para essas outras ações dos governos, da sociedade, e ampliar aí as oportunidades para a formação e para as ações dos profissionais da cultura. Obrigado.